É o, é o, é o primeiro webinar que nós realizamos aqui, e eu espero que a gente consiga realizar mais, né, com mais temas, porque cada vez mais a Receita está se modernizando, está alterando as suas tratativas, a sua sistemática de trabalho, e é muito importante a gente poder trocar as figurinhas, né, com os importadores, com os nossos parceiros e até mesmo internamente aqui com diversos setores, né, o setor de desembaraço, o setor comercial e tudo mais. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. A apresentação tem duração mais ou menos aí de uns 20 minutos, tá? Se alguém tiver dúvidas, pode usar a ferramenta aqui de levantar a mão. Vamos interagir durante, é para ser uma troca mesmo. E aí também, no final, também vou abrir a perguntas, mas podem ficar à vontade para ir perguntando durante a apresentação. Vamos lá. Tá aparecendo? Então, pessoal, hoje é um tema aí muito novo, né, para todas as pessoas que realizam importações de cargas. É um tema que gerou, assim, bastante dúvida em todas as etapas do seu processo, porque o Mantra era um sistema muito antigo de controle de carga aérea, e aí a Receita, através do Portal Único, no dia 2 de agosto, iniciou o controle de carga e trânsito aéreo, que eles chamam de CCT. Então, mas antes, né, de falar do CCT, eu vou falar um pouquinho, para quem não me conhece ou não tem tanto contato comigo, vou falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Érica, eu estou há 12 anos na Duan, sou gestora hoje do Departamento de Agenciamento de Cargas. O meu know-how é em cargas perecíveis e perigosas. Ajudo aqui o time comercial também a fazer estudos de rota e viabilidade de importação. E esse ano também participei da implementação da OEA aqui na Duan, que foi uma etapa muito importante, uma conquista muito importante para o agenciamento de cargas e para a Duan, porque ele ajuda a integrar em todo o sistema. Eu vou comentar um pouquinho mais o que a OEA tem a ver com essas mudanças da Receita e com o CCT. Então, sobre a questão da documentação e o agente de cargas, né? Qual é o papel do agente de cargas agora no CCT, né? Para vocês terem ideia, antes o agente de cargas ele não tinha participação no Mantra, né? Então, quando uma carga chegava, o Mantra era lançado exclusivamente pela companhia aérea, pela Receita Federal e também com, né, algumas coisas, algumas questões o terminal ali lançava no Mantra. Mas o agente de cargas ele não tinha uma participação efetiva nesse lançamento. Era praticamente um acompanhamento que nós realizávamos. E qualquer alteração que necessitasse, então, se a companhia aérea realizou um lançamento incorreto, se a Receita realizou um lançamento incorreto, tudo nós precisaríamos entrar com processo administrativo junto à Receita. Então, fazia uma papelada, juntava N documentos, dava entrada na Receita e tudo que envolve a Receita, a gente tem um prazo bem grande para análise e aprovação. Então, muitas vezes, faltava algum documento, voltava, e assim por diante, levando o importador a perder muito tempo nas liberações da sua mercadoria. Então, agora eu vou explanar um pouco para vocês quais são os documentos relacionados ao CCT, o que muda em relação ao Mantra e qual que é o papel efetivo do agente de cargas nesse novo cenário. Então, no dia 13 de junho deste ano, a Receita Federal publicou finalmente a IN 2143,
que é a IN que traz aí todas as particularidades, toda a sistemática de como é que o CCT ia funcionar, quais são as responsabilidades de cada interveniente no processo, colocando ali como deve ser lançado, seus prazos, para que ela serve e tudo mais. Então, eu vou comentar agora com vocês, é uma IN bem extensa, eu peguei os principais pontos aqui para trazer para vocês. Então, o que é o CCT? O CCT ele está dentro do portal único, chamado PUCOMEX. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a tela do portal único para vocês. O que a Receita quer é integrar todos os seus sistemas dentro de um único local. Antigamente, ficava o Mantra, um sistema separado, o Syscarga em um outro sistema, o Mercante em um, o Syscomex em outro, e assim por diante. E o que acontece? Quando você tem sistemas diferentes para fazerem as mesmas coisas, se integrarem nas mesmas coisas, você tem retrabalho, você tem informações que podem ser lançadas incorretamente, ou aqui lança uma informação, lá lança outra, e aí dá essa inconsistência no sistema. E aí, na hora de alterar, a Receita tinha que alterar no Mantra, e aí é mais EDI, e aí, quando trata-se de uma carga marítima, ia para o Mercante. Então, a ideia da Receita é integrar tudo num portal único, então chamado PUCOMEX. E aí o CCT ele veio como mais uma etapa desse facilitador aí do COMEX, né, facilitador da importação. Então, ele vai servir somente para as importações, por enquanto, durante este ano, somente para voos regulares. Aí pergunta, mas o que é um voo que não é regular, né? Um voo não regular é um voo charter, então é um voo que você loca o voo todo, né? Ou um voo colocado extra pela companhia aérea numa determinada rota. Então, aqui vou dar um exemplo. Nós temos voos para Curitiba de Miami, né? Miami e Curitiba, nós temos voo quinta e domingo. Se por acaso a Latam ou a Avianca colocam um voo extra, por enquanto o CCT não irá funcionar para este voo extra. Continuará funcionando o Mantra, tá? Então, é para voos regulares nesse início. Ele começou semana passada, né? Nós tivemos seu início aí na meia-noite do dia 2. E aí nós temos alguns prazos de registro que são diferentes do Mantra. O Mantra, ele funcionava após a chegada da mercadoria. Então, a mercadoria chegou, a companhia aérea, o terminal e a Receita iriam lançá-lo. Agora, com o CCT, não. O CCT ele precisa ser lançado prévio, então antes da saída ou da chegada desse voo. Qual que é o prazo? Os agentes de carga têm para lançar o CCT 4 horas antes da chegada para voos longos. Voos longos são aqueles considerados Ásia, Europa, até a América Central e América do Norte também. E aí, voos curtos, meia hora antes, voos curtos aqui da América Latina, né? Nossos países vizinhos, então nós temos meia hora antes. Se não lançar, o que acontece? O agente de cargas vai receber uma multa. Nada legal de 5.000, igual a multa do mercante, né? Então, por isso que é importante que o mundo todo saiba sobre o CCT, porque existem cargas que são prepaid e muitos agentes lá fora podem consignar esse master aduan. Se chegar um master consignado aduan, nós temos que lançá-lo no prazo, porque senão a carga, primeiro, existe um bloqueio dessa mercadoria. Então, a gente tem que entrar com retificação e tudo mais no CCT para a gente conseguir lançar. E segundo, vem a multa, né? Consignado. Então, aqui para vocês conhecerem, é um pouquinho do portal único. Vocês podem ver que já tem aí algumas questões aí de cadeia logística, remessa, a parte do importador-exportador, que é nessa parte aqui até onde os importadores colocam o radar, colocam seus intervenientes, os despachantes,
A questão da OEA, quando a gente se habilitou na OEA, é tudo já por dentro do portal Siscomex. Se os importadores aí forem se habilitar à OEA também no futuro, é por aqui também que farão o processo. Então, e o objetivo do Portal Único é reduzir papel, gente, é reduzir aquelas massivas remessas de papel que os fiscais, né, os auditores precisavam lidar, facilitar, encurtar o tempo das importações e das liberações. E aí, quais são as informações obrigatórias que os importadores precisam passar para o agente de cargas para a gente poder registrar o CCT? Bom, tem as informações que são do agente de cargas mesmo, que nós aqui vamos conseguir com os nossos agentes, que é o número do master, o número do house, que isso são informações nossas, mas do importador é ter os dados do exportador o mais correto possível. Então, sempre pedir para os exportadores colocarem suas documentações, seu endereço completo, cidade completa. A gente sabe que, às vezes, China tem província, tem bastante, tem cidade, tem província, tem condado, então colocar todas as informações possíveis, isso é muito importante para o registro do CCT. Os dados do importador, às vezes tem importador que tem mais de um CNPJ habilitado no radar. É sempre cuidar com qual CNPJ, se é matriz, se é filial, por qual irá importar, para a gente realizar esse registro do CCT sem precisar retificar essa informação, porque essa é uma informação primordial. Ter agora o resumo da mercadoria, uma descrição da mercadoria, é muito importante, porque, como eu falei, estão se integrando os sistemas, então o CCT vai ser integrado ao catálogo de produtos, que será integrado ao do INPE, e aí tudo isso vai puxar, então não adianta a gente colocar no documento mais agora spare parts, por exemplo, e ser uma peça aí médico hospitalar, um reagente médico hospitalar, então isso pode futuramente dar problema. Então, ter um resumo correto da mercadoria ali para o agente de cargas poder colocar isso no AWB. Se essa mercadoria tem um serviço especial, se ela é perecível, se ela é perigosa, se ela tem um tratamento especial, isso vai ser de suma importância para a gente registrar o CCT também. E aqui vem uma outra questão que é bem diferente do mantra. No mantra, o agente de carga só precisava saber se a carga seria registrada no aeroporto ou se ela seria removida para uma zona secundária. Por exemplo, se for tratar de Curitiba, multilog, né? São Paulo, se vai ser Santo André, Senaga ou qualquer outro, né? Agora, a gente precisa saber o código desse recinto. Então, o importador, ele vai precisar decidir com antecedência, né? Com antecedência ali, se ele vai, qual armazém, se é um local que tem diversos armazéns, ou se for Curitiba, saber com antecedência se vai para o multilog ou não, porque a gente precisa colocar o código. O tratamento TC4, ou TC2, ou TC7, ele acabou agora. Então, nós não temos mais esse tratamento. O que nós temos é a informação da zona secundária dentro do CCT. E é isso que o terminal vai usar como base para quando a mercadoria chegar, para não armazenar, para deixá-la no pátio à espera que o transportador vá removê-la. Então, essa informação o agente de cargas vai precisar ter. Então, não se espantem se vocês virem o nosso time perguntando, mas para qual recinto vai no momento que a gente está mandando pré-alerta ali, ou até no momento que a gente está enviando o draft. Essa carga vai ficar no aeroporto ou para qual recinto ela vai? Porque a gente vai precisar dessa informação. Então, dando continuidade aqui, só para mostrar a carinha do CCT para vocês, ele é um documento que nós, no pré-alerta, podemos até anexá-lo para vocês. Então, ele é um documento como um extrato de DI, que ele vai ter ali as informações básicas, vai ter quem que é o responsável pela carga, nesse caso,
A Duan, como consignatária do master, ela é responsável pela carga, vai ter as informações do house. Aqui é uma informação importante, porque ele gera o número do RUC, é um número que a gente vai conseguir consultar essa carga e gera esse número automático à medida que a gente lança o CCT, né? O CCT ele não é um lançamento manual, para vocês entenderem, ele é um arquivo em formato específico do IATA, ele se chama XML IATA, não é um XML comum, ele é um XML que a gente precisa comprar, é um formato que a gente precisa comprar junto ao IATA. Então, só companhias aéreas, recintos e agentes de carga habilitados no IATA vão conseguir registrar o CCT. E aí, qual que é o objetivo, né, que a Receita colocou o CCT, começou a implementar o CCT? Então, de acordo com eles, é agilizar o fluxo de importações. É fazer com que as importações fiquem menos tempo nos recintos. E aí, como que eles propõem isso, né, para o importador, para o agente de cargas? É removendo 80% das indisponibilidades que existem no Mantra hoje. Então, muitos de vocês já devem ter visto, principalmente aqueles que lidam com cargas perecíveis de gelo seco, né? Já viram que quando uma carga de gelo seco, ela evapora o gelo, obviamente, né, durante a viagem, durante o trânsito dessa mercadoria, e aqui ela chega com uma divergência de mais de 10% no seu valor. Aí ela chega com o alerta 22, que é da alerta de divergência de peso. Aí o que acontece? Quando o despachante não consegue registrar essa DI de imediato, o agente de cargas e o despachante precisa pedir, solicitar para a Receita Federal retirar essa indisponibilidade. Curitiba é rápido, mas dependendo do lugar, leva até 1, 2, 3 dias para a gente conseguir retirar essa indisponibilidade e dar continuidade na importação. Então, você imagina que o importador estava esperando pagar o primeiro período de armazenagem, e aí, por causa de uma indisponibilidade dessa, ele vai pagar o segundo ou às vezes até o terceiro período de armazenagem, por causa de uma coisa simples que nós já sabemos que evaporou, o gelo evapora durante essa viagem, né? Então, esse tipo de alerta, indisponibilidade, não vai mais existir no CCT. Ele deixa de existir. Então, não só o tratamento de carga, como a maioria das indisponibilidades deixam, né, de existir. Uma outra questão muito importante aqui do deixar de existir é que uma das propostas do CCT e da do INPE é o importador poder registrar as suas DIs parciais, em caso de voo parcial ou em caso até de não encontrarem alguma mercadoria. Eu espero aqui que a maioria de vocês não tenham passado por uma situação angustiante de uma companhia aérea ter esquecido parte da carga ou perdido parte da carga, mas infelizmente sempre acontece, né? E aí, o que acontece? Vamos supor que você tem lá 100 caixas, e aí a companhia aérea ou deixou para trás, ou acabou não encontrando 20 delas. De acordo com a Receita, com a do INPE, o CCT, será possível você registrar as 80 caixas que chegaram, retirar, usar esse material e depois que chegarem as outras 20, você realiza um novo registro. Paga os impostos pertinentes a só 80, né, das cargas, 80 caixas, e depois você paga do restante, e assim por diante. Então, uma das propostas da Receita para facilitação das importações é o registro das DIs de cargas parciais. Então, aí, uma outra etapa, né, do CCT, que já não é mais pertinente ao agente de cargas ou aos documentos, é a parte de trânsito da mercadoria e a parte que corresponde à companhia aérea. Então, vamos lá. Em relação à companhia aérea, né, qual é o papel agora da companhia? Porque antes a companhia ficava responsável 100%.
pelo registro do mantra. Agora, a companhia aérea, ela registra as informações pertinentes ao master, então as informações que é entre o agente de cargas e a companhia aérea, ela quem registra, e ela faz a vinculação entre o master e o house. E aí essa vinculação é de extrema importância, porque se uma carga não for vinculada, se o agente de cargas foi lá, entrou, fez o house, registrou tudo certinho, e a companhia aérea não fez essa vinculação, a gente não consegue dar continuidade, né? O despachante não consegue dar continuidade, ou na remoção dessa mercadoria, ou no registro da DI, né? Na nacionalização. Então é muito importante. E aqui até é algo que eu chamo atenção para falar para vocês. A gente recebeu informação hoje que tem algumas companhias aéreas que não estão habilitadas no CCT. E aí as importações que estão sendo realizadas por elas estão paradas. O importador, o despachante, não consegue dar continuidade, tá? Então, a Ibéria e a British Airways não estão habilitadas no CCT. Então, por isso que é sempre importante trocar figurinha com a gente de cargas, falar com a gente de cargas se está tudo certo com aquela companhia aérea, porque às vezes o importador faz uma carga que é prepaid, né? Contrata o frete lá fora, e aí acaba que o pessoal, né, o exportador lá fora, acaba não sabendo aí das relações novas de sistemas do Brasil e acaba embarcando com alguma companhia aérea que está com algum problema. Então, elas não conseguiram realizar o cadastro delas como intervenientes, então elas não estão habilitadas na Receita Federal. Então, é bom tomar cuidado por causa, né, desse tipo de detalhe. Então, é sempre bom, nesse momento de transição, perguntar para o despachante, perguntar para o agente de cargas aqui no Brasil se está tudo certo. E aí, a companhia aérea também pode solicitar algumas informações adicionais, tá, para o registro da parte deles do CCT. Nos Estados Unidos, as companhias estão solicitando colocar a NCM, mas não que isso vá travar o processo aqui, ou se eu tiver mais de uma NCM, vai ter algum problema na minha DI, não. Mas eles estão preferindo colocar NCM, que não é obrigatório, mas eles estão colocando, para deixar o sistema mais completo possível. Então, também não se assustem se o agente de cargas perguntar para vocês: qual que é a NCM dessa mercadoria? Tem mais de uma NCM, a companhia aérea está me solicitando. É por causa do registro do CCT. Claro que outras informações também podem ser solicitadas, né? E à medida que o CCT for sendo preenchido, for sendo habitualmente realizado aí pela companhia e pelo recinto, a gente vai descobrindo quais informações são mais relevantes e menos relevantes. Mas hoje, o que as companhias estão mais solicitando para nós é NCM. E aí, uma outra etapa do trânsito da mercadoria é o trânsito aduaneiro em si, que é o registro da DTA, que as transportadoras realizam quando o importador não tem interesse de manter a carga no aeroporto, pagando a armazenagem do aeroporto. Então, como é que vai funcionar, ou como é que está funcionando a partir de agora, né? Como eu falei anteriormente, o tratamento acabou. Não existe mais tratamento. Não tem mais TC6, não tem mais TC4. É só a informação que nós colocamos lá da zona secundária. E aí, a partir do momento que nós informamos no extrato que ela vai, por exemplo, para o Multilog aqui em Curitiba, o recinto deixa essa carga no pátio. Só que aqui é uma questão muito importante. Quando a carga chegava no sistema antigo, no Mantra, ela dava chegada, a companhia aérea dava chegada e colocava o TC4. Quando isso acontecia, automaticamente a transportadora já poderia registrar a DTA. E aí você já viu o número da DTA lá no Mantra. Só que o que acontece? Independente se o recinto tinha recebido esses volumes, tanto que muitos de vocês já devem ter ouvido ou visto que muitas vezes registrava a DTA
e aí a carga era parcial, tinha que cancelar a DTA, voltar e tudo mais. Agora, como que está funcionando com o CCT? Só dá para registrar a DTA ou só permite a continuação da DTA se toda a carga tiver recebida. Em relação à carga parcial, ainda não podemos remover carga parcial. Então, tivemos casos essa semana de a carga chegou, a transportadora entrou, registrou a DTA, e quando registrou a DTA foi automaticamente cancelada, porque o Gru Airport, na ocasião, não tinha feito ainda o recebimento de todos os volumes em seu sistema e no CCT. Então, tem que aguardar a companhia aérea receber todos os volumes, para daí a DTA ser registrada e concluída e poder seguir o trânsito. Claro, aconteceu da DTA ser cancelada em automático, mas dá uma travada no sistema, porque até ser cancelado, até descobrir o que aconteceu, até receber todos os volumes, sempre dá uma travada no sistema. Então, aqui fica uma dica para os importadores falarem com as transportadoras, né? Falarem, ó, esperem o recinto lá, a Paclog, o Fraport, o Gru Airport, receberem todos os volumes antes da gente dar continuidade. E aí ficou ainda uma certa briga entre a ANAC e os terminais sobre a responsabilidade do TC4. De início, os terminais queriam que morresse a questão da remoção, queriam armazenar todas as cargas. A ANAC aí, em prol dos importadores, falou não, esse é um direito adquirido, então vamos manter a carga em pátio. Então, por enquanto, mantém-se o prazo de 24 horas para remoção, mas ainda há discussões e podem ser que esse assunto, né, mude de figura aí nas próximas semanas. Mas, por enquanto, há o prazo de 24 horas ainda para remoção da chegada da mercadoria, desde que a mercadoria esteja com o recinto adequado lá no CCT. E aí, a última etapa do CCT é a parte da carga em si, do recebimento da carga em si e do terminal. Então, qual que é a responsabilidade aí do recinto, né, dentro do CCT? Ele é responsável por dar a chegada, né, conferir a chegada, assim como ele fazia no Mantra, que colocava todas as letrinhas, continuamos com todos os registros de avaria. Agora, não vai ser numa tela, não vai ser na mesma tela, porque antes a gente printava, o agente de cargas printava a tela, já mandava para o importador, para o despachante, para já receber também a questão lá da autorização da seguradora, né, para dar continuidade no registro da DI. Mas então agora é uma tela separada, a gente tem que esperar, né? Espera-se eles lançarem todos esses, eu já vou mostrar como é que fica mais ou menos. E aí nós esperamos as informações da avaria, a quantidade de volumes e o peso, se tem mapa, né, se tem madeira, se a mercadoria ou não tem, vai ser tudo também informado pelo terminal, como era no Mantra, então essa parte nós não temos alteração. E aí, algumas coisas, algumas divergências já geram um DSIC automático. Aproveitando aqui, para quem nunca viu ou não sabe o que é o DSIC ele é um processo administrativo que se abre automaticamente quando há uma divergência de informações relatadas. No Mantra nós já tínhamos, né? Então, assim, um exemplo, chegou uma carga parcial, já gerava um DSIC. Chegou uma diferença, às vezes, muito grande de informação, gerava um DSIC. E aí nós tínhamos que entrar com o processo administrativo com a companhia, com o terminal, com a receita, né, dependendo do qual era o erro, né, administrativo, para ir fazer a apropriação desse DSIC. Aqui o terminal, quando lançar a informação, pode gerar um DSIC, mas muitos têm já baixa automática, tá? Então, isso também facilita, porque antes, por exemplo, o Gru Airport leva em torno de 5 dias úteis a apropriação de um DSIC. Então, você perdia-se muito tempo. Aqui você tem uma baixa, uma apropriação automática de muitos DSICs. Então, aqui a tela
que o terminal, aqui uma tela do Packlog que eu peguei. Então o Packlog ele vai gerando lotes ali, né, e coloca todas as informações das letrinhas, né, que nós temos de avaria. Então essa tela é muito importante para o envio aí para ação, né, ou para outra seguradora poder avaliar e ver se a gente pode continuar com o registro da DI. Então, basicamente, como é que funciona agora as etapas do processo? Antes, né, o agente de cargas mandava o pré-alerta, acompanhava a chegada, né, mandava o aviso de chegada e só depois de chegada essa mercadoria de recepcionada, nós tínhamos o mantra ali com o recepcionado, avalizado, visado e tudo mais. Agora não, agora nós temos 2 etapas antes, que é a manifestada pelo agente de cargas, então o agente de cargas, assim que tem o número do master, o número do house e as informações da mercadoria, já registra o CCT, vai para a segunda etapa, que é a da companhia aérea, que fica em área de transferência. Aí sim, nós temos a carga, depois que chega, recepcionada e as informações de avaria, e aí depois do registro da DI, a carga entregue. Então essas são as etapas da zona primária. Em relação à zona secundária, é basicamente a mesma, né, são as mesmas etapas, porém, aqui, depois de recepcionada, ela volta para o status em trânsito terrestre, que é quando ela está fazendo a DTA. Só que tem um detalhe: se o recinto que essa mercadoria não for controlado pelo CCT, ou seja, não for um recinto que o Packlog seja dono, que o Gru Airport seja dono, que é muito raro aqui no Brasil isso acontecer, mas para a Receita ter colocado essa observação, provavelmente deve ter algum recinto onde o terminal aéreo também seja dono do recinto secundário. Se o recinto secundário for independente, como Multilog, como Senaga e a de Santo André, por exemplo, a carga sempre vai ficar em trânsito no CCT, ela nunca mais será concluída, tá? Claro que depois de alguns, provavelmente de algumas semanas ou até meses, a Receita vai trabalhar nisso, os terminais vão trabalhar nisso e talvez haja uma conclusão. Mas a partir do momento que se registra a DTA passa a valer no lugar do CCT, assim como era no mantra, né? Que a gente deixa de usar o número do termo, que a gente usava quando registrava a carga no aeroporto, para usar o número da DTA. Então, aí a mercadoria é removida para o recinto secundário, como comumente ela é. Então, aqui, quais são as principais diferenças aí que nós temos entre o mantra e o CCT? O mantra era uma tela digitada manualmente por operadores, pela companhia aérea, pela companhia, né, do recinto. Às vezes a Receita, com os seus técnicos, entravam para dar o visado na carga, mas ela era apenas uma tela. Agora o CCT é um extrato, é um arquivo. O mantra, ele era lançado após a chegada da mercadoria e o CCT ele é lançado antecipadamente. E aí é uma outra questão que a Receita coloca. Por que o CCT precisa ser lançado antecipadamente? Porque futuramente os importadores poderão registrar suas DIs antecipados, sem a carga estar no Brasil, facilitando e diminuindo o tempo e os gastos de armazenamento aqui no Brasil. Então, é um dos motivos que o CCT entra. Aqui, também, a diferença do mantra é que ela era lançada basicamente pela Receita e pela companhia, e pelo CCT agora entra o papel do agente de cargas, como aí protagonista do CCT, ele que faz os primeiros lançamentos. Então, o agente de cargas, ele toma esse espaço que era da Receita, para o lançamento, e aqui a Receita tem pouca intervenção, a Receita intervém menos na mercadoria. Aí é o que eles dizem de gerenciamento de riscos, né? Eles estão ampliando a rede de mapeamento de riscos para eles
interferirem menos em cada importação, dando mais poder aí para o importador, mais poder para o agente, para o despachante, e que a gente dependa menos da Receita para realizar algumas alterações e tudo mais. Outra questão que é muito importante da diferença do mantra para o CCT. No mantra, qualquer alteração gerava bloqueio, multa e, assim, um prazo muito grande para a gente alterar. Então, assim, dependendo do que fosse, do erro que a gente tivesse no mantra, eu já cheguei a ter erro que eu levei mais de mês para conseguir, junto com a Receita, alterar no mantra. Uma vez a gente recebeu um AWB com o valor de frete as agree, que não é permitido no Brasil, e eu levei cerca de um mês em Guarulhos para conseguir alterar esse mantra para o importador poder retirar sua mercadoria. Aqui, a gente pode realizar retificações no CCT sem multas e bloqueios. Se o CCT estiver registrado, então eu registrei no prazo correto, 4 horas antes da chegada, a companhia aérea também registrou. Eu precisei fazer uma intervenção nesse CCT, eu posso fazê-lo sem bloquear, né, a mercadoria, sem ter um prejuízo. Então, isso é uma diferença muito grande. Por isso que a Receita ela diz que ela vai ter menos intervenção na carga junto ao CCT. Aqui o tratamento também, né? Como eu já falei para vocês, o tratamento que tinha no mantra, que o agente de cargas precisava protocolar uma carta, precisava preencher um formulário. Muitas vezes a carta tinha que ser no balcão da companhia aérea perdia a carta. Quantas vezes a gente já teve casos de protocolar, ter o protocolo em mãos, e a companhia aérea não aplicar o tratamento. E o tratamento, gente, pela IN, ele era uma gentileza, ele não era algo que a gente poderia obrigar a companhia ou cobrar aquele período de armazenagem da companhia, porque ele, pela IN, ele era uma gentileza que a companhia aérea estava realizando para nós. Então, muitas vezes a gente protocolava, ligava, e eles não colocavam o tratamento adequado. Aqui, a gente muda de figura, porque a partir do momento que você coloca o recinto adequadamente, no CCT, a tua carga é para ficar no pátio. E se ela não ficar, aí a nossa discussão é com o terminal, né? O importador, o agente de cargas, o despachante, ele discute com o recinto e não mais com a companhia aérea. E uma questão de acesso, né? É uma coisa curiosa, não sei se muitos sabem, mas o mantra, se eu consultasse, eu estivesse consultando o mantra, então cheguei na Duan, estava realizando verificando se todas as minhas cargas tinham chego. Se eu acessasse aquele mantra e a companhia estivesse lançando uma informação nele, caía para a companhia aérea. Então, aí a companhia aérea estava, às vezes, colocando a presença de carga, caía. Então, isso gerava muitos problemas. Então, quando a gente tinha questão de tratamento ou questão de alteração ali de informação que a gente via, ligava, a companhia fala, eu vou alterar, mas não entra no mantra, porque se cair eu não consigo fazer mais. Então, a gente não tinha que cuidar com isso, a gente não podia entrar no mesmo conhecimento, no master, no house, porque senão caía para outra parte. E aqui no CCT não. Como é dentro do portal único, é via certificado digital, pode ter múltiplos acessos aí durante a visibilidade aí da mercadoria, né? E aí, só para vocês verem um pouquinho da diferença, como é que era o mantra. Então, era uma tela única, às vezes tinha uma segunda página com informação do registro da DI, mas não era uma carinha aí mais antiga, todas essas informações eram feitas de forma manual. Hoje o CCT ele é feito de forma de sistema, né? Então é um XML que manda para o IATA, diminuindo o erro, integrando o sistema, vai integrar com a do INPE, vai dar presença de carga para dar presença de carga mais rápido, para diminuir o tempo aí de liberação da mercadoria para os importadores. Porém, gente, na prática aí,
que muda e o que mudou para a gente nesse menos de uma semana aí que nós estamos com o CCT. Amanhã vai fazer uma semana que mudou, né? A gente já nota uma maior integração entre o agente de cargas, a companhia aérea e o recinto, todos estão mais integrados. O agente de cargas tem um maior controle do processo, então por isso que é importante o agente de cargas de confiança do importador, porque nós, a partir de agora, temos um protagonismo maior diante aí das informações, tiramos um pouco da mão da companhia aérea, a companhia aérea lida com muitas cargas, ao mesmo tempo faz múltiplos lançamentos, o que acaba gerando erro. Então, o agente de cargas ele consegue mapear melhor, né, essa etapa do processo, gerando menos erros no processo. É um período de mudança, é um período de adaptação. Os recintos estão com algumas dificuldades para lançar os seus as suas cargas, a colocar no sistema, ainda está dando alguns erros, então temos que ter paciência nesse primeiro momento. Existem erros que estamos descobrindo no dia a dia, então sempre que tiver alguma situação, nos procurem, porque nós estamos em contato com as companhias aéreas diariamente, né? Estamos sendo assessorados também pelos nossos parceiros nos portos e aeroportos, então eles estão vendo aí toda essa questão. A gente consegue perceber que a Receita vai ter um maior gerenciamento de riscos do processo, e aí vai integrar 100% nas etapas do INPE, de catálogo de produtos. Então, como a gente estava falando no início, não sei se todo mundo ouviu, quando eu comecei a falar aqui, o catálogo de produtos vai ser a próxima etapa da Receita. O catálogo de produtos, depois de concluído, vai vir a do INPE. Porque na do INPE você não vai mais poder digitar um item lá dentro, você só vai poder colocar um item quando estiver já cadastrado no catálogo de produtos. E aí, o CCT ele vem para integrar tudo isso, para a gente ficar sempre na mesma página com a Receita, para a gente ter a mesma. Todos os sistemas se conversarem, ser a mesma linguagem e diminuir a quantidade de informações sendo digitadas. Então, hoje, um despachante, tudo que está no Mantra, ele digita manualmente. Com a do INPE, tudo puxará já do CCT, assim como o catálogo de produtos puxará. E o que a OEA tem a ver com isso? A OEA, a Receita, né, ela está buscando aí que todos os intervenientes do processo, agentes de carga, transportadores de DTA, importadores, exportadores, companhia aérea, todos estejam preocupados com a integração da cadeia logística, a facilitação da cadeia logística e mapeando possíveis riscos e fraudes no processo, né? Ele quer acabar com as fraudes no processo. Então, integrando esses sistemas, a gente consegue ter aí um maior controle e a Receita tem um controle automático e a Receita precisa intervir menos em cada processo. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Acabei me delongando um pouquinho mais, a gente vai lembrando, né, das situações e vai falando. Agora eu abro para perguntas, para as dúvidas que vocês tenham. Oi, Érica, é a Fernanda. Oi. Eu vou ler algumas perguntas que já enviaram no decorrer, tá? Para Claro, daí a gente já começa a partir dessas. sim. O Leonardo Condo havia perguntado, Érica, uma dúvida. Nós, agente de cargas, é necessário ter o IATA para o registro do CCT? Você falou, mas não entendi muito bem. Essa é a primeira. Isso, Léo. Só consegue registrar o CCT quem tem o IA, né? Você precisa estar habilitado lá, comprar o programa do IATA, o IATA XML, não é um programa barato, ou utilizar um parceiro para que o teu parceiro consiga registrar o CCT para você, realizar o cadastro de intervenientes e conseguir registrar. Nesse caso, a gente, né, é parceiro,
Aí depois eu posso te passar mais informações, mas a gente precisa sim estar habilitado no IATA, ter o número do IATA para conseguir registrar o CCT. Tá, a outra pergunta é da Maíra Faria. Ela perguntou se poderia repetir quais as companhias aéreas não estão em série BRIC. Travou? Se puder repetir, eu só ouvi a parte do British. Ai, travou um pouquinho a internet. Então, as duas companhias aéreas que não estão habilitadas hoje para realizar, né, o registro do CCT é a British Airways, que é o início do Master 125, e a Ibéria, que é o início do Master 075. Hoje, essas duas companhias aéreas não estão conseguindo registrar, na verdade, vincular, né, essas duas cargas. A próxima pergunta é: no caso do registro parcial da carga, como seria feito o vínculo entre as DIs? Na primeira DI será informado que há pendência a ser registrada, volumes e valores? Foi a pergunta da Kathleen. Então, Kathleen, ainda a Receita ainda está colocando algumas questões para o registro parcial, a gente ainda não conseguiu testar, mas o que a Receita nos fala é que cada lote que chegar será registrado um número dentro do CCT. Então, você terá um CCT e vários registros de lote por esse recinto. E aí você consegue vincular em cada lote uma DI. E aí ficará suspenso, por exemplo, você tem 50 caixas e você vai registrar 20, as outras 30 ficarão suspensas para registro de posterior de DI, esperando chegar e tudo mais. Em relação a se essa mercadoria for perdida, né? Que pode ser uma situação. Então, vamos supor, a companhia aérea perdeu e a gente não vai mais registrar esses próximos lotes. Creio que um processo administrativo fará a baixa automática desses lotes. Mas ainda, né, com o registro da DI tradicional, ainda não é possível o registro parcial. Creio que eles colocaram o CCT e o registro parcial para do INPE, mas será registrado por lotes que o recinto vai anexando dentro do CCT. Beleza, você acabou já respondendo a pergunta da Cá Oliveira, que era a respeito do volume ser perdido. A Uhum. Maíra Faria perguntou como importador, de qual é a forma de descobrir se o agente possui ata ou não. Perguntando mesmo para a gente passa, né, o número do IATA das companhias aéreas. Cada companhia tem, né, habilitada no IATA, tem o seu código de início, mas o agente de cargas tem que perguntar para cada agente que se você for cotar, um exemplo, e aí até solicitar o número para eles, que aí a gente envia. Também podemos enviar, os agentes podem enviar uma carta. Quando a gente é habilitado no IATA, né, a gente recebe anualmente uma carta do IATA dizendo que nós somos habilitados, a data que a gente iniciou essa habilitação. Então, você pode solicitar para o agente de cargas essa carta também. Mas não tem como hoje consultar num lugar fácil, assim, de rápido acesso, se aquele agente é habilitado ou não. Tá. Eu vou fazer a última pergunta do chat e daí depois eu acho que o Carlos Denani também tem uma pergunta para fazer. A Ariane Oliveira perguntou: oi, minha dúvida é no caso de vir uma carga perecível direcionada para um terminal secundário e ter parado pelo mapa, por exemplo, solicitando troca de pallet, o que devemos fazer para armazenar enquanto a questão é resolvida? Ah, sim. Então você entra em contato com o agente de cargas, né? E avisa que aquela carga precisa ser armazenada. O que que nós vamos fazer? Nós, como agentes e despachantes, a gente vai falar com o nosso time e vai dar entrada no terminal, no recinto. Então, se for Packlog aqui, por exemplo, a gente entra, faz uma solicitação para o Packlog para retirar essa carga do pátio
e já armazenar. Se for por Gru Airport, é a mesma coisa. A gente faz uma solicitação formal ali, solicitando para retirar, né? Não precisa retificar o CCT nem nada, mas é só para a gente poder retirar essa carga do pátio e colocar no recinto adequado, seja de 2 a 8, de -20 e assim por diante. Mas aí é via agente de cargas ou despachante fazendo uma solicitação formal pro recinto. Beleza, obrigada. E Carlos Denani quer fazer a sua pergunta? Oi, então, tenho algumas dúvidas, né? Uhum. Esse IATA, por exemplo, o meu agente de carga da origem lá, que vai passar a carga, levar a carga para o aeroporto e passar para o agente da aduana, ele que tem que ter o IATA, não entendi direito sobre isso, sobre essa questão. Todos os agentes de carga, eles precisam ter o IATA para operar, né? Se o agente não tiver em si, ele pode vender o frete, ele pode usar o IATA de um terceiro. Então, o teu agente de cargas lá fora, ele provavelmente já tem. Mas não é ele que precisa fazer o registro do CCT ou ter o IATA XML. Quem precisa ter é sempre no Brasil. Então, são os agentes do Brasil que precisam ter o arquivo, o formato, comprar o formato do arquivo para poder registrar o CCT. Quem é da origem não precisa. Tá, então nesse caso seria sempre a Duan, que é o nosso Sempre agente. atuando. Tá. Exatamente. Outra coisa, isso é uma nova normativa da Receita Federal, é isso? Exatamente. Aham, uma nova normativa. Tá, então assim, não é um serviço à parte que os agentes de carga estão oferecendo e Não, vendendo, é não. isso? Exatamente. É a IN 2143 da Receita. Depois, Carlos, eu te passo a IN, tudo certinho. Mas Certo. ela assim, hoje o mantra não existe mais. Então, não é um serviço à parte, não é algo que assim, vai facilitar. Não, é algo que é obrigatório para o registro. Se não tiver o registro do CCT, você não registra a tua mercadoria. Tá, então assim, hoje os importadores não precisam fazer nada. Isso é um sistema que o próprio despachante aduaneiro já está habilitado para fazer, é isso? Exatamente, aham. Tá, joia. Não, porque tem agilizado bastante mesmo. A gente sentiu, antigamente a gente só fazia por Curitiba, né, que era mais rápido. Uhum. Até a questão de liberação da DI, né, junto à Anvisa. Mas a gente Exatamente. percebeu agora em Guarulhos está bem mais rápido. Tá bem mais rápido. E vai ficar mais ainda. É. Vai ficar mais ainda. Mas isso, o mais rápido ainda, tem a ver com aquela questão da do INPE, é isso? Também, aham, tem a ver com a questão da do INPE, porque quanto mais a Receita for integrar o sistema e entrar catálogo de produtos e entrar do INPE, menos tempo você tira a tua importação. E às vezes você vai conseguir até registrar, se for OEA, por exemplo, até registro antecipado depois vai poder fazer. Fazendo o registro antecipado, você consegue registrar sem a tua mercadoria estar no Brasil. Chegou, você só tira do porto ou do aeroporto. Perfeito. Obrigado, viu? Obrigado e parabéns aí pela Imagina. apresentação. Obrigada, Carlos. Obrigada, Carlos. O Jax da Ação também tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Claro. Jax. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Oi, Érica. Jax. Parabéns Boa aí pela tarde, tudo bem? apresentação. Muito bom, tudo certinho. A minha dúvida é com relação aos casos de remoção, né, e trânsito, como não vai haver mais armazenagem, não vai ser lançado mais no CCT as avarias nessa ocasião, só quando for armazenado no terminal secundário? Então, em casos de remoção, não está sendo colocado mais avaria, né? Não se coloca mais avaria, é só em caso de armazenamento. Aí, no caso de remoção, a gente vai ter que esperar o recinto, o multilog ou outro, ver se coloca um termo de falta e avaria, um TFA, para a gente ver se teve alguma divergência, algum furado, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente vai ficar um pouquinho no escuro agora em relação até chegar no outro recinto se teve alguma avaria. Vamos ver, Jax, se nas próximas semanas, com os recintos, eles estão com bastante dificuldade ainda de lançar todas as informações no CCT, porque está sendo algo muito, muito novo, né, para eles. Vamos ver se nas próximas semanas eles começam a lançar essas avarias, mas não há uma previsão. E outra coisa, eu vi que você colocou na telinha ali como é que vai ficar as avarias, né? Uhum. Uma sugestão, se você me permite, é colocar a tela em que aparece também o peso.
Ah, Tem uma sim. forma da gente ver, porque se a gente recebe apenas a divergência de peso e não sabe quanto de peso foi armazenado, a Foi. gente também fica no escuro aqui. Então, E então, Jacques, isso será, sabe que uma coisa importante aí do CCT, que isso não vai ser só uma tela, como no Mantra, isso vai ser um extrato, então a gente pode mandar o extrato completo da chegada, que eu ó, acho que até facilita para vocês. tá ótimo. Ok, era isso. Meu Beleza, negócio é obrigada, mexer com Jacques. sinistro, né? E avarias. É, Então, a gente está meio novo também nessa questão e seria interessante a gente ter esse conhecimento, né, da uhum. tela e do extrato todo, né? Pode deixar que eu te mando. Finalizando a chamada aqui, eu já te mando o extrato para você ver como é que fica o extrato da chegada. Tá, joia. Agradeço. Um abraço, hein? Um abraço, até mais. Tem mais uma pergunta aqui, Érica, da Uhum. Ariane, que é, apesar de saber que vocês são os agentes de carga, no caso de um eventual embarque direto com a companhia aérea, ai, calma aí que eles podem, ixi, andou aqui, eles podem fazer esse registro no caso de master direto. Ah, no caso de um master direto, a É, companhia aquela aérea. questão da armazenagem, acredito, de carga Ah, perecível. uhum. Aí pode. Se for um master direto, tanto a questão de remoção quanto a questão de se tratar de uma armazenagem especial, aí a própria companhia vai realizar você tem que informar a companhia, né? E para a companhia poder realizar. Se for Uhum. no caso de remoção, colocar o recinto correto para remover, e se for um caso de perecível, para eles colocarem e designarem no terminal correto. E aí e cobrar o extrato deles. Porque, como não tem uma tela para simples consulta, tem que solicitar o extrato daí para demonstrar que está tudo correto. Beleza. Eu acho que de perguntas foram isso. Algumas pessoas pediram o vídeo. A gente fez a Uhum. gravação, a gente vai ver como que vai colocar, se vai colocar no YouTube, porque acredito que para enviar o arquivo vai ser meio pesado. Mas aí a Posso fazer gente só vê mais uma uma pessoa. pergunta? Claro, faça, Claro. pode fazer. Eu queria entender esse negócio você falou da multa, né? Então, por exemplo, vamos supor que na importação existe alguma inconsistência na invoice, né? Uhum. E na declaração, na DI que foi registrada. Agora o processo ele é mais fácil e não tem, você falou de multa. Multa, o que seria multa? É a multa que você quer dizer que você tem que fazer uma nova DI, aí teria um valor para fazer? Ou... Não. A multa do CCT hoje é para o não registro do CCT. Então, se uma carga chegar no Brasil hoje sem o CCT, gera a multa de 5 mil. Mas por uma retificação, vamos supor, você precisou retificar. Você tem uma divergência de informação, vou dar um exemplo aí de peso, ou não será necessário alterar o CCT ou ter multa no CCT. Aí é com a tua DI. Se o fiscal também colocar em canal amarelo, em canal vermelho, solicitar uma retificação de NCM, descrição, aí nada tem a ver com o CCT, muda só na DI. Mas o CCT, a única multa que lhe trará é se o agente não registrar, o agente e a companhia aérea não registrarem. Mas eu até posso realizar alterações nesse CCT, se ele tiver registrado, tá tudo certo. Eu até posso alterar. Vamos supor, a gente registrou um CCT que o NCM é 9021, a descrição da mercadoria. Aí no fim fala, ai não, mas eu não era essa NCM, eu troquei produto, e aí eu registro né, posso retificar e isso não traz problema nenhum, não vai bloquear, não vai dar multa, não vai dar nada. Né? A tua multa de DI fica a cargo da Receita no sentido de problemas na tua commercial invoice, na tua descrição, na tua NCM, canal vermelho, mas não envolve o CCT ou o agente de cargas. Entendi. E aí, por exemplo, se tivesse alguma multa, você sabe mais ou menos os valores dessas? Se tiver uma multa com, né, problemas assim de como que é, de adição da NCM, em geral é 1% sobre o valor da adição,
com um mínimo de 500. Em geral, quando você tem problemas de NCM, descrição, a multa gira em torno disso. Aí tem algumas multas que a gente consegue, né, por legislação, uma redução de 50%. Mas a multa do CCT, se não registrar, que daí fica com o agente de cargas, ela é uma multa de 5 mil sem redução. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, agora nada a ver com a multa. Nós tivemos duas cargas que chegaram no dia 31. Uma foi Uhum, liberada na sexta-feira passada e a uhum, outra caiu no canal amarelo. Por, por qual sim. razão caiu no canal amarelo? Isso aqui a gente não sabe. Não, assim, o motivo de uma DI ser direcionada para o canal vermelho, amarelo, ele é muito desconhecido. Às vezes a Receita faz uma operação numa determinada NCM, ou ela simplesmente direciona a título de amostragem. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que 1 milhão de DIs foram registradas hoje. 1%, 2%, ela direciona para um canal diferente como amostragem, mas nada relacionado à tua mercadoria ou nada relacionado ao teu CNPJ, é só a título assim de esse controle que a Receita gosta de fazer, né? Por isso até é importante o importador ser OEA, porque aí diminui as chances também de DIs no canal vermelho, porque a Receita já faz uma auditoria prévia na empresa, né? Então, quanto mais as empresas forem OEA, mais vai diminuir a quantidade de canal divergente do verde. Mas uma DI, ela pode cair por diversos motivos. Aí, a análise do fiscal, após que a DI cai no amarelo ou no vermelho, é realmente algo da interpretação de cada fiscal. Aí cada fiscal pega a descrição, às vezes não entende, faz pergunta, e aí cabe aí conversar aí com o despachante, né, com a gerência aí para a gente sentar e ver o que aconteceu e tentar liberar a mercadoria. Até que foi rápido, liberou rápido. Ah, deu algum problema ou não? Não, acho que foi algum documento, a Dua acabou apresentando algum documento, a gente nem ficou sabendo que tipo Ah, de então, informação eles pediram. A então, Dua apresentou o documento e liberou rápido. então tranquilo. Foi provavelmente por amostragem mesmo. Acontece. Entendi. Bom, é isso. Obrigado, viu? Imagina, à disposição. Érica, já encerrou de perguntas ali, não teve mais nenhuma, mas conforme eu falei ali anteriormente, a gente vai ver como vai salvar o vídeo depois e daí a gente compartilha com quem participou ali, com quem se inscreveu no link, até para Uhum, quem quiser assistir de novo, enfim. Mas obrigada, Érica, foi ótima a apresentação. imagina. Quero agradecer a todos pela presença também. Obrigada, né, por também perguntarem, interagirem. Estou à disposição. Qualquer dúvida, é só me procurar. Então, acho que podemos encerrar aqui. Obrigada a todos os participantes. Até uma próxima. Nada. Tchau, tchau, pessoal.